Olá, aqui Paulo Palhano, falando de Fortaleza, hoje quinta-feira, dia 28 de maio do ano de 2020. Eu quero já iniciar essa minha fala agradecendo a vocês que têm me acompanhado aqui nessa fala ao vivo. Esse vídeo, ele logo após sair aqui do Facebook, ele vai para o YouTube. E aí se você puder acompanhar também lá no canal do YouTube, o canal é Paulo Palhano. E aí você se inscreve lá, junte-se a mim, junte-se às pessoas que já estão naquele canal. E aí você ativa o sininho, assiste os vídeos que estão lá, dá o seu like, dá o seu dislike, enfim. Será muito honroso ter você conosco nas redes sociais. Lá no Instagram é Paulo Palhano 1968, 1968. Então sempre eu estou fazendo essas lives para conversar com as pessoas e, enfim, fazer algum comentário sobre o que está acontecendo no Brasil, no Ceará, em especial esses dias por conta da pandemia, não é? Mais um fato interessante que talvez tenha tomado o noticiário de ontem não foi exatamente sobre a questão da pandemia, foi sobre um outro vírus, né? Sobre a ordem de um ministro do STF chamado Alexandre de Moraes, que é aquele careca, que mandou a Polícia Federal ir na casa de inúmeras pessoas, todas essas pessoas, digamos assim, eleitores e defensores do presidente Jair Bolsonaro, para buscar e apreender equipamentos numa suposta denúncia de que essas pessoas fazem fake news, que são notícias falsas, contra a Suprema Corte, que é o STF. Bom, em cima disso, qual que é a grande questão que está em voga aqui, pessoal? A liberdade. Eu tenho sempre falado nas minhas lives que quando você troca a sua liberdade pela segurança, você acaba ficando sem as duas coisas. E a pandemia levou muita gente a vender a sua liberdade. Levou muita gente a entregar a sua liberdade porque os governantes, os governadores e prefeitos, cretinos, pilantras, patifes na maioria deles, começaram a dizer: fique em casa porque senão você vai morrer, nós estamos garantindo a sua vida. E as pessoas foram para casa, muitas ficaram isoladas e estão morrendo isoladamente. Então, a liberdade é o maior bem que o ser humano tem depois da sua faculdade da razão. Quando essa liberdade é cerceada, por qualquer que seja a estratégia, o ser humano perde a sua dignidade. E é mais ou menos assim: imagina você, mulher casada com um homem rico, e que você não pode sair de uma casa chique, bacana, não pode ir para lugar nenhum, porque aquele homem que é rico, ali domina você. Então isso é aprisionamento. Bom, mas diante dessa coisa da liberdade que o STF, que é a Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, tem feito no Brasil, na verdade o STF tem se tornado um grande câncer no Brasil. Nós precisamos da instituição Supremo Tribunal Federal, mas as pessoas que estão lá não valem uma cibalena. Nenhum daqueles 11 que lá estão vale uma cibalena. São todos de uma qualidade humana da pior que possa existir. Todos. Nenhum ali presta como ser humano. Ok? Bom, e aí eu quero fazer um comparativo com você que está me assistindo. Quero aqui já mandar um abraço para o Marcos Ítalo, para a Jeane, para a Vanessa. Sim, ontem o Jairo pediu para mandar um abraço para o pessoal do Acre. Eu conheci o Jairo lá no Acre, numa viagem de moto que eu estava vindo do Peru. Um grande beijo para todo mundo lá do Acre. Enfim, é muito bom ter gente aqui de todos os lugares conversando comigo. E fala aí alguma coisa, né? O Manuel também, que é irmão aqui da caminhada de perto aqui de Fortaleza. Escreve alguma coisa aí enquanto eu estou falando, que é muito bom ter o seu compartilhamento e a sua fala aqui com a gente. Bom, deixa eu falar para vocês, fazer aqui um comparativo para vocês entenderem uma coisa. Nos anos de 1789 a 1799 aconteceu um dos maiores fenômenos da atualidade. Esse fenômeno ficou conhecido como a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela aconteceu ao longo de 10 anos. E ela teve 3 grandes fenômenos que marcaram essa Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa, ela teve como princípio doutrinário o fim do absolutismo. O que era o absolutismo? Era que o clero
não é? No caso a Igreja Católica, e o clero e a nobreza, os reis, na época da Revolução, era o rei Luís XVI, eles mandavam e desmandavam e todo mundo tinha que obedecer. Então, o que eles diziam era lei e as pessoas tinham que obedecer. E começou-se então a ter no meio do povo as ideias do iluminismo. O que era o iluminismo? É a ideia de que você pode, não é? Você é um ser humano, você tem direitos, Então aquilo começou a iluminar a mente das pessoas. E as pessoas começaram a ver algo errado na França, nesse século XVIII, 1789, né, por aí, com as atitudes dos grandes governantes que ali estavam. O que foi que aconteceu? Preste atenção. Havia uma desigualdade extrema na França nesse período. Uma pobreza dos camponeses assustadora, as pessoas passando fome, e havia uma riqueza, o clero estava acima, depois o rei, uma riqueza nababesca, uma riqueza suntuosa dos reis. Eles comiam brioches, eles comiam lagosta, não é? Lagosta no sentido figurado, que eu não sei se eles realmente comiam a lagosta, mas eles comiam a comida da melhor qualidade e o pão mofado era o povo que comia. Além do que, o clero e a nobreza, eles tinham, além de privilégio, isenção de tributos. Eles não pagavam todos os tributos, não é? E eu não sei se você sabe, o STF, os ministros não são obrigados, ninguém pode olhar a declaração de imposto de renda deles. Inclusive, esse criminoso chamado Alexandre de Moraes, que é o Satanás personalizado, personificado. O Satanás, ele não tem chifre, ele é careca e ele está no STF hoje. Ele incorporou-se numa pessoa hoje chamado Alexandre de Moraes, que era, antes de ser do STF, dizem as más línguas, que ele era advogado do PCC. Se ele não era, então que ele venha a público dizer que ele não era. Mas ele é o Satanás personalizado. Ele é uma pessoa má, feia, não é? Ele é feio fisicamente, ele é feio interiormente. Aliás, ele é feio fisicamente porque ele interiormente, a pessoa que tem um Satanás não pode ser bonita por fora. A pessoa às vezes até é desabonitada por fora, mas quando ela tem as coisas boas dentro dela, ela tem o Senhor, Deus dentro dela, ela fica até bonita. Mas aquele lá, ele não consegue ter. Ele é uma pessoa má, perversa, maligna, não é? Uma pessoa deplorável. Então, ele foi, um decreto dele lá, a canetada que ele deu, impediu que auditores fiscais fiscalizassem a arrecadação de impostos, né? Não é arrecadação de impostos, a declaração de imposto de renda dos magistrados do STF. Pode. Ou seja, se você errar sua declaração, a Receita Federal vai para cima de você e acaba com a sua vida. Mas eles não podem, não é? Então deixa eu lhe dar aqui alguns números rapidinho para você saber. Ó. O STF, essa instituição que eles dizem que é o guardião da Constituição, tem 11 ministros. 11 ministros. Mas eles gastaram, no ano passado, 650 milhões de reais para manter aquela instituição. Uma corte. 650, quase beirando 700 milhões de reais. São funcionários de carreira dentro do STF, 1.216. 1.216 funcionários de carreira. Mas ainda tem funcionários terceirizados e mais outros funcionários, estagiários, dá uma média de 222 funcionários, preste atenção, para cada ministro, 222. Olha, lá tem 25 bombeiros civis, 85 secretárias, 293 vigilantes, 194 recepcionistas, 19 jornalistas, 29 pessoas para encadernar, aquela encadernadora que tem aquelas lojas de Xerox, né, para encadernar os papéis deles lá, 29 pessoas para fazer isso. 116 pessoas de limpeza, 24 copeiros para arrumar as coisas ali na cozinha e tal, 24 copeiros, 27 garçons, dá mais de um garçom para cada ministro, dá mais de 2. 8 auxiliares de saúde bucal, pessoas que vão cuidar dos dentes dos ministros. 12 auxiliares de desenvolvimento infantil, afinal de contas o ministro tem que ter os seus filhos cuidados por pessoas pagas com dinheiro público. 58 motoristas. No ano passado, acho que foi no ano passado, nós ficamos estupefatos com o cardápio que foi solicitado pelos ministros
para a comida deles enquanto estão ali. Eles só trabalham em sessão plenária quarta e quinta-feira. Lagosta, vinho. O vinho não podia ser o vinho sangue de boi que a maioria das pessoas compram ali no supermercado, ou São Brás que as pessoas compram no supermercado. Não. Tinha que ser um vinho de uma safra X, do ano tal, com tanto tempo de envelhecimento. É assim que eles vivem. E aí eles ficam reclamando que a população está indo contra eles. Eu vou dizer uma coisa para você. Nenhuma sociedade, nenhum país sério chegou ao estado de grandeza sem passar por uma grande revolução e muitas vezes, lamento dizer, com derramamento de sangue. Se nós ficarmos apenas conjecturando, conversando e pensando e discutindo e não tomarmos nenhuma atitude, nós continuaremos sendo um país onde tudo que a gente vai fazer no Brasil é assim, isso é Brasil, temos que acabar com isso. O Brasil é um país maravilhoso, é um país riquíssimo, é um país que a China queria trocar certamente o país deles pelo nosso. E o que eles estão querendo é que a segurança alimentar deles seja toda mantida pelo Brasil. O Brasil é o sustentador do mundo através dos grãos que nós temos aqui, soja, feijão, enfim. O Brasil é autossuficiente em petróleo. O Brasil tem um sol maravilhoso que pode ter energia solar aí para o Brasil inteiro. O Brasil tem um rio subterrâneo, debaixo do rio Amazonas, que é 20 vezes maior do que o rio Amazonas. 20% ou mais da água potável do mundo está aqui no Brasil. O Brasil tem um litoral fantástico. O Brasil é um país gigantesco, em todo o mundo fala um único idioma, falamos o português. Somos o maior país no mundo que fala a língua de Luís de Camões. E nós não podemos aceitar que 11 bandidos, porque eles o são criminosos. São pessoas que agem ao arrepio da lei. Eles dizem que são guardiões da lei, mas eles agem ao arrepio da lei. E hoje eles têm lá a encarnação do Satanás, que chama-se Alexandre de Moraes. Nenhum país vai mudar a sua história se ele não tratar, como deve ser tratado, aqueles que são inimigos da pátria. E hoje, os grandes inimigos da pátria são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles vivem uma vida completamente à margem. As pessoas com essa pandemia empobreceram. 38 milhões de pessoas que têm uma renda alternativa, como trabalhadores autônomos, perderam 80% da sua renda. E o ministro daquele não ganha por mês menos de 40 mil reais. Entre benefícios, o plano de saúde deles é sem limite, eles podem fazer o que quiser. Eles não gastam um centavo com nada. Trabalham 100 e poucos dias por ano. E eu falei sobre isso ontem. Portanto, o Bolsonaro precisa mandar um cabo e um soldado fechar aquele pardieiro, fechar aquele lugar. Nós precisamos de uma Suprema Corte, sim, como instituição. Mas precisamos de homens e mulheres que lá estejam e que realmente hajam de acordo com a Constituição. Nessa safra do STF, a Constituição já foi rasgada inúmeras vezes. Nessa safra do STF já foi jogada na lata do lixo. Esse mesmo endemoniado chamado Alexandre de Moraes disse há pouco tempo: quem não quiser ser criticado, fique em casa. Quem não quiser ser exposto, fique em casa. Não se candidate, não se torne uma figura pública. E agora está prendendo as pessoas porque as pessoas estão falando dele. Eu estou falando aqui nesse vídeo, as pessoas podem me criticar. Se eu não quiser crítica, eu não falo, eu não me exponho. Tá certo? Portanto, a hashtag de hoje que a gente tem que viralizar é hashtag, tudo maiúsculo, STF maiúsculo, V de vergonha, vergonha, STF, vergonha, e o N de nacional, o N também maiúsculo. Ok? Porque o STF é uma vergonha nacional. E assim como aconteceu lá na Revolução Francesa, que eles tiveram que tomar a Bastilha, como símbolo de que eles tomaram o lugar dos presos, como símbolo de que os direitos precisam ser iguais para todos, talvez o povo brasileiro precise tomar a sede do STF, se apoderar daquilo, porque eles estão lá para servir ao povo. E eu vou terminar dizendo o seguinte: se você um dia se encontrar com um juiz, com um magistrado, com um ministro do STF, não o chame de Vossa Excelência. Peça a ele que chame você de Vossa Excelência, porque a excelência nesse país chama-se povo
brasileiro. Nenhum homem, nenhuma mulher é excelência acima do povo brasileiro. Se ele chamar você de Vossa Excelência, você o chame. Se ele chamar você de Vossa Senhoria, você também o chama de Vossa Senhoria. Se ele chamar você de tu, você também o chama de tu. Os direitos precisam ser iguais. E pronome de tratamento, amigo, a gente dá para quem merece. O pronome e o tratamento. Ok? Deus abençoe você. Beijo para todo mundo e até amanhã.